Hi students, how are you? This is Teacher Carlos again. Então aqui quem fala é o professor Carlos de novo e nós vamos começar mais uma aula de inglês, ok? Mas antes disso, quero dar aqueles recados aqui. A gente está insistindo porque tem gente ainda que está esquecendo, gente. Por favor, não esqueçam de marcar a presença lá no Classroom, tá bom? Sempre quando você entra na aula de qualquer professor e que você entra nas atividades, né? Aula 10. Daí tem vários links ali, não é verdade? Tem o link que te manda para o YouTube para você poder assistir de novo, tem o link da atividade, né? E tem o link da presença. Então não esqueçam de marcar a presença. E o pessoal que está assistindo as aulas pela televisão em casa e está fazendo as atividades ali simultaneamente, não esqueçam de marcar um horário, ir até a sua escola, marcando um dia, horário direitinho para evitar aglomeração e entregar as atividades lá para que seus professores possam corrigir e marcar a presença de vocês, ok? Então, bora lá, vamos começar a nossa aula de hoje, mas antes vamos relembrar rapidinho o que nós conversamos na aula anterior, né? Bom, nós analisamos uma linha do tempo, lembra que foi uma linha do tempo que diz respeito sobre as Olimpíadas que aconteceram aí anos atrás? Nós conversamos um pouco sobre o grau do comparativo, coisa que a gente vai retomar hoje, e a gente falou sobre as últimas Olimpíadas e os seus mascotes também. Vocês conheceram alguns mascotes das Olimpíadas que se passaram, certo? E hoje, né, como eu disse, né, nós vamos estudar, tá bem aqui, né? Nós vamos estudar o grau do comparativo, nós vamos focar no comparativo de inferioridade, né? E o gênero textual que a gente vai conversar são quotes, citações, ok? E o título está aqui, né? How can sports help people? Como que os esportes podem ajudar as pessoas? Então vamos começar aqui um warm-up, um aquecimento da nossa aula, onde eu tenho 4 questões para vocês. A número 1, a número 2 e a número 3, elas são respostas pessoais, tá ok? E a número 4 eu já explico. A número 1 diz assim, ó. Is it easy or difficult for you to get over a complicated situation? É fácil ou difícil para você superar uma situação complicada, um momento difícil? Number 2. How can a person get over a problem in his or her life? Como que uma pessoa consegue superar um problema na vida dela? E a número 3. How can sports help people and how? Aqui nós temos justamente a pergunta da nossa lição, né? Como que o esporte pode ajudar as pessoas? Né? Se os esportes podem ajudar as pessoas e como, né? Teve aulas aí atrás que eu trouxe para vocês vários exemplos de pessoas que superaram uma série de situações na vida delas através do esporte. Pensa aí. E a número 4, read and fill in with the words given. Essas palavras que estão nesse quadro roxo aqui, elas irão aparecer no nosso texto, tá bom? Daí, eu quero que vocês completem as lacunas justamente com elas. Nós temos as palavras positive, yourself, get through, control and times. Talvez a nova palavra para vocês aqui seria o get through, né? As outras são palavras cognatas, com exceção do yourself, que você já conhece como pronome relativo, né? Então, aqui nós temos simple things you can do, hard times, e aqui até a número 5, que são justamente as partes do texto. Stay, learn from the difficult, change it up, essa daqui não é para completar nada, focus on what you can, not what you can't, and be kind to. Aqui, o que talvez seria de palavras novas e que talvez vocês não saibam, seria o kind, que significa gentil, né? Deixa eu ver mais o que. Todas as outras aqui são mais cognatas e vocês conhecem. O learn, que significa aprender, tá bom? E o things, que seriam coisas. Eu acho que seriam mais ou menos essas aqui as palavras novas. Eu vou dar um tempo para vocês poderem então fazer essa atividade e daí a gente já conversa.
Bom, pessoal, como eu disse, a 1, 2 e 3 era pessoal, né? Então, assim, como que a gente pode superar situações complicadas? Eu acho que há diversas maneiras, né? Muita gente, às vezes, acha que o mais importante seria você tentar focar na solução, não no problema, né? Daí, como que uma pessoa pode superar um problema na vida dela? Eu acho que é importante você buscar ajuda, você pedir opiniões, né? Uma pessoa que vê de fora, ela consegue enxergar coisas que a gente não. A número 3, sobre como que se os esportes eles podem ajudar, sem sombra de dúvida. Como? Nós já vimos vários exemplos, né? Pessoas com deficiência física, por exemplo, encontrou no esporte maneiras de superar a dificuldade, né? O esporte é algo que não só para o corpo, mas também a saúde mental ajuda muito, né? E aqui a nossa número 4, a primeira aqui, que é o topo do nosso texto que a gente vai ler, a resposta seria get through. Simple things you can do to get through harder times. Coisas simples que você pode fazer para passar por momentos difíceis. Então, get through, passar, ok? Stay positive, se mantenha positivo. Learn from the difficult times, aprenda nos momentos difíceis. Focus on what you can control, foque no que você pode controlar, não no que você não pode. O que você não pode, você vai fazer o quê? Né? And be kind to yourself. Seja gentil consigo mesmo. Lembra lá do pronome relativo, perdão, do pronome reflexivo, né? Quando você fala, você faz e você sofre a ação, né? Beleza, vamos seguir. Aqui eu tenho outras palavras que também aparecerão nesse texto. São elas: sit-ups, count, hurt, excuse and work hard. Do outro lado eu coloquei a tradução em português. Machucar, trabalhar duro, flexão, contar e desculpa. Pega o dicionário de vocês e façam essa atividade aí rapidinho.
Então vamos ver aqui as nossas traduções. Ó, sit-ups, flexão, né? Aquele, normalmente, para abdominais, né? Que o pessoal faz nas academias. Count, contar, que pode ser o verbo de contar 1, 2, 3, 4, 5, né? Ou contar com alguém para alguma coisa. Hurt, machucar. Excuse, desculpa, né? Não de pedir desculpas, mas dar alguma desculpa sobre alguma coisa. And work hard, trabalhar duro, ok? Trabalhar bastante. Vamos lá, pessoal. Reading, agora vamos para o nosso texto. Lembra lá que no começo eu falei que o nosso foco seria em citações? Então nós vamos ver duas citações diferentes na nossa aula de hoje, tá? Vale ressaltar, gente, que esse tipo de texto aqui que eu trouxe para vocês, a gente vai trabalhar não somente com o texto, com as palavras, mas a gente também vai ter as imagens juntas, né? Então, o texto não verbal e o texto verbal, quando a gente tem não somente a parte escrita, mas também as imagens. Então, aqui diz assim, olha, quote one. Quote, que significa citação. I don't count my sit-ups. I only start counting when it starts hurting, because they're the only ones that count. Ele quis dizer aqui que ele não conta as flexões que ele faz. Ele só começa a contar quando começa a doer, porque é aí que começa a valer mesmo, né? É mais ou menos isso que o pessoal da academia fala, né? Você só vai ver resultado mesmo lá nos seus exercícios quando você começar a sentir dor lá nos músculos, quando você está fazendo aqueles exercícios, começa a doer. É aí que está funcionando, tá bom? Então vamos ver. É isso que fala a nossa citação aqui. Então vamos agora para 3 perguntas sobre a citação que está aqui do lado, que diz assim, olha. Considering the verbal and non-verbal languages, what physical activities can you see and read in the image? Considerando a linguagem verbal e a não verbal, quais são as atividades físicas que você consegue ver na imagem que está ali do lado? 2. When does Muhammad start counting the sit-ups? Quando ele começa a contar as flexões que ele faz, ok? E a 3. What is it trying to say? O que ele está tentando dizer com isso daí? Eu já dei uma dica quando eu traduzi, hein? Vou dar um tempinho para vocês.
Bom, na número 1 eu tinha perguntado para vocês quais eram as atividades físicas que vocês poderiam observar na imagem, considerando a linguagem verbal e a não verbal, ou seja, o que é imagem e o que é texto. A resposta seria essa daqui, boxing, que é justamente o esporte representado pela imagem, e os sit-ups, que é o que está escrito ali, ok? Number 2, quando é que ele começa a contar de fato os exercícios que ele faz? When it starts hurting, quando começa a doer, quando começa a machucar. Para ele, é aí que o resultado está chegando, né? And what is he trying to say? That when it hurts, the result appears. Não sei como é que você respondeu esse número 3. Se você colocou em português aí no caderno, você pode passar para inglês agora, né? Que é bem isso. O que ele quer dizer? Que o resultado ele aparece quando está doendo mesmo. Né? Não sei vocês aí se vocês fazem exercícios físicos, não agora, né? Durante a quarentena em casa, mas é justamente isso. Todo mundo fala muito, né? Quando você está fazendo, está doendo mesmo assim, não é para causar lesão, não é isso, né? Mas é porque o esforço está sendo tão grande, é aí que o resultado começa a aparecer, ok? Beleza. Quote number 2. Vamos ver a nossa segunda citação aqui, ó, tá? Do Derek Jeter, um jogador de beisebol. Bom, ele fala aqui, ó. There may be people that have more talent than you, but there's no excuse for anyone to work harder than you do. Então ele fala assim, ó. Deve ter pessoas que têm mais talento do que você, mas não há nenhuma desculpa para ninguém trabalhar mais duro do que o que você faz. Então, independente do talento que a pessoa possa ter ou não, ela pode sim alcançar algum objetivo trabalhando muito, ok? Então, mais ou menos é isso que ele está querendo dizer. Então, vamos ver aqui, olha, as nossas perguntas aqui. Number 1. What made Derek Jeter accomplish a lot in his career? O que fez ele conseguir alcançar tanto na carreira dele? Talent or hard work? Number 2. Does it say with 100% sure that to be successful, people have got to have talent? Prove your answer. Por um acaso ele fala com 100% de certeza que para ter sucesso a pessoa precisa ter talento? Prove a sua resposta. Eu quero que você coloque aqui, provando junto ao texto, se sim ou não, se a pessoa tem que ter talento ou não, ok? Pensa aí, a gente já conversa.
Number one, a resposta seria a letra B, né? Como que ele conseguiu alcançar os objetivos? Trabalhando duro, work hard, ok? And number two, se ele fala com 100% de certeza que para você ter sucesso na sua vida, você tem que ter talento para fazer alguma coisa? No, he doesn't. E como que a gente sabe que não é nada disso, que você não precisa necessariamente ter talento? Because he uses the modal verb may, which express a possibility. Se a gente olhar aqui na nossa citação, ele fala assim, ó, there may be people that have more talent. Pode haver pessoas com mais talento. Ele bota uma possibilidade. Lembra quando vocês estudaram lá o verbo modal may? É uma possibilidade. Ele não está afirmando 100% de certeza. Ok? Beleza, gente. Olha só. Language in use. Agora vamos, junto com as citações, relembrar aqui alguma coisa que diz respeito aos comparativos que a gente conversou na aula anterior. Da própria citação eu tirei um exemplo, quando ele fala assim, ó, but there's no excuse for anyone to work harder than you do. Não há nenhuma desculpa para que as pessoas trabalhem mais do que você. Lembra que a gente tinha conversado que quando a gente tem um adjetivo curto, o adjetivo hard, na hora de você formar o comparativo, você coloca o ER mais o than. Então, harder than, mais duro que. Beleza? Então, a gente tinha estudado justamente isso, né, pessoal? Olha só. Quando a gente tem um adjetivo curto, a gente coloca ER. Vamos relembrar? Slow, slower, fast, faster, tall, taller, mais devagar, mais rápido, mais alto, né? Conversamos também nisso aqui, a gente está relembrando, hein? Quando o adjetivo já termina com a letra E, você acrescenta o ER. Ó, large, larger, nice, nicer, né? Aqui tem uma outra informação para vocês também, né? Quando a palavra termina em Y e antes do Y vem uma consoante, tira o Y, substitui pela letra I e acrescenta ER, ó. Hungry, hungrier. Happy, happier. Funny, funnier. Com mais fome, mais feliz, mais engraçado ou mais divertido seria o significado, ok? E aqui tem aqueles que a gente dobra a última consoante, lembra? Que é o CVC, consoante, vogal, consoante. Big, bigger. Fat, fatter. Fit, fitter, ok? Beleza, então tudo isso daqui não tem novidade nenhuma porque a gente já conversou. Falamos também do comparativo de igualdade, que é o SS. Lembra lá? Tão quanto, por exemplo. Peter is as tall as Sue. Que o Peter ele é tão alto quanto a Sue. Anne is as intelligent as Jim. Anne é tão inteligente quanto Jim. Então, as, tão quanto, é o comparativo de igualdade, ok? E falamos também na aula anterior, e vamos relembrar aqui, esse exemplo aqui que eu também tirei da citação, ó. There may be people that have more talent than you. A palavra talent, ela é um adjetivo longo. Quando a gente tem um adjetivo longo, a gente coloca o more than. Lembra disso? Mais talentoso, mais talento que. Mais talentoso que. Beleza? E eu vou trazer para vocês aqui agora o less. O less significa menos, aonde a gente utiliza para fazer o comparativo de inferioridade. Menos talento que. Less talent than, ok? Então, se você quer dar o comparativo de inferioridade, ao invés do more, você coloca o less, ok? Beleza, então olha só. Mais exemplos aqui, ó. My mother is more careful than my father when she is playing sport. My mother is less careful than my father when she's playing sport. A minha mãe, ela é mais cuidadosa do que o meu pai ou menos cuidadosa do que o meu pai quando pratica esportes. Então, more, mais, less, menos. Ó, you have to be more creative to get over your problems. Or, swimming is less dangerous than rock climbing. Você tem que ser mais criativo para superar os seus problemas. Aqui é um adjetivo comprido, então a gente usa o more. Nadar é menos perigoso do que fazer escalada, né? Então, dangerous, perigoso, é um adjetivo longo. Então, a gente usa aqui o less dangerous than,
ok? O comparativo de inferioridade. Vamos praticar? Vou dar um tempinho para que vocês possam preencher essas lacunas com os adjetivos que estão entre parênteses, considerando tudo que a gente falou. O vocabulário aqui está bem tranquilo. Se é superioridade, se é igualdade, se o adjetivo é curto, se ele é longo, pensa aí, a gente já conversa. Bora ver nossas respostas aqui? Então, olha só. Cars are faster than buses. Carros são mais rápidos do que ônibus. Fast é um adjetivo curto, ER. Brazil is bigger than South Africa. Que o Brasil ele é maior do que a África do Sul. Big também é um adjetivo curto, então a gente acrescenta R. Mas aqui, ó, CVC, consoante, vogal, consoante, você dobra a última consoante. No caso aqui, a letra G.
Boys are more or less popular than girls. Aí a opinião de vocês, né? Que os garotos são mais populares do que as garotas ou menos populares. Aqui tanto faz. Popular é um adjetivo longo, você não pode colocar ER. Soccer is as fun as volleyball. Que futebol é tão divertido quanto vôlei. Já tenho as, então tem que ser o comparativo de igualdade. As fun as, tão divertido quanto. Going skydiving is more or less dangerous than snowboarding. Aí a opinião de vocês, né? Que pular de paraquedas é mais ou menos perigoso do que fazer snowboarding, ok? Então, dangerous, more, mais, less, menos, ok? Bora lá para o nosso quiz. Vamos desafiar vocês aí agora para vocês poderem marcar a resposta correta. Olha só, eu tenho aqui duas frases em que você vai ter que ler, comparar as duas frases com as imagens que ali estão e marcar true or false, verdadeiro ou falso. Vocabulário bem tranquilo. A única que eu vou falar aqui é na número 2, a palavra wearing, que significa vestindo, tá ok? Vou dar um tempinho para vocês poderem fazer.
Okay, so let's see. Vamos ver a nossa resposta. Number 1. The boy is shorter than the girl. False. Porque aqui está falando que o garoto ele é mais baixo do que a menina. É o contrário. The boy is taller. É mais alto. Number 2. The man wearing blue is less patient than the others. True. Aqui eu estou falando assim, que o cara vestindo azul, ele é menos paciente do que os outros. No caso aqui, verdadeiro. Se a gente olhar a caretinha dele aqui, ó, ele está bem irritado, né? Esperando lá na fila, ok? Então, olha só, pessoal, vamos encerrar a nossa aula aqui. Na aula de hoje, a gente leu e interpretou citações, né, as quotes, e a gente conversou mais um pouco sobre o grau do comparativo, né, de superioridade, igualdade e inferioridade, ok? Então, nós vamos encerrar a nossa aula aqui, gente. Não deixe de acessar a plataforma, fazer as atividades, tirar as suas dúvidas, and see you next class. Bye, bye.